Senhores passageiros, bem-vindo ao podcast Transportar é Preciso. Embarque imediato. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Transportar é Preciso. Eu aqui, Adriano Paranaíba, conversando com vocês nesse ano de 2023 que está só começando, muita novidade, muita mudança. E quando o assunto é mobilidade urbana, a gente faz o nosso episódio sempre aí em parceria com o Mova-se, Fórum de Mobilidade, que nós estamos trabalhando aí forte para integrar cada vez mais especialistas, pessoas que discutam sobre esse assunto. E mobilidade urbana, vocês sabem, é um assunto muito recorrente aqui no nosso podcast, mas olha que interessante, aqui a gente já conversou sobre plano diretor, sobre mobilidade, sobre políticas públicas, já conversamos um monte de coisa sobre bicicleta, né, sobre patinete, moto elétrica, a gente já falou de bastante coisa aqui, mas tem uma coisa que a gente não fala. A gente não falou do ônibus, né, gente? O ônibus, do aparelho, do veículo mesmo do ônibus, né, galera? A gente não conversa sobre isso. Olha que doido. Eu vejo pouca gente falar da importância de a gente estar discutindo sobre o ônibus propriamente dito. Sobre a importância aí quando a gente fala de modo rodoviário, do modal e tal, não sei o quê, a gente não fala do aparelho, né? Do danado lá do ônibus que a galera entra. A gente discute um monte de coisa, mas não fala especificamente do aparelho, né? Do veículo, né? E olha que legal, hoje eu estou trazendo aqui justamente uma pessoa para a gente falar sobre isso, né? Que é justamente o Antônio Ferro, que é editor da revista Autobus. E aí, Antônio, beleza, cara? Tudo bem? Bom dia, Adriano. Agradeço ao convite por esse podcast aí, que é muito importante para a gente levantar as questões relacionadas ao transporte coletivo, à mobilidade urbana e também ao ônibus, né? Tão sofrido, vamos dizer assim, o ônibus urbano, porque a gente olhar o ônibus rodoviário, ele está no estágio muito mais evoluído do que o urbano, né? Pois é, isso é uma das coisas que a gente vai discutir aqui no nosso podcast. Mas antes, Antônio, eu queria que você falasse um pouco o que é a revista Autobus, para o pessoal saber do que se trata a revista Autobus. A revista Autobus é uma revista eletrônica que este ano ela completa 13 anos, né? Olha aí, que De maravilha. atividades. Ela é uma revista virtual, online, né? Não temos versão impressa, já que a modernidade nos dá essa chance de ser virtual, de ser rápida, expressa, vamos dizer assim, né? Então a gente foca, há 13 anos estamos focando no modal ônibus. Falamos de mercado brasileiro, mercado mundial, serviços, produtos, tecnologia, abordando com editoriais que de vez em quando pega um pouquinho na carne para dar uma puxada no pessoal que está envolvido com isso, né? E sempre com o propósito do melhor transporte urbano feito pelo ônibus, tanto também como o ônibus rodoviário, que a gente vê que está num estágio muito evoluído no Brasil, né? E uma pena que o transporte urbano feito pelo ônibus não tenha acompanhado ao longo dos tempos, né? Você deve ter lido meu livro, que eu escrevi a respeito disso. Da história E do então, transporte, né? o transporte urbano e o ônibus urbano teve um momento bem interessante, mas de 1990 para cá a gente só viu uma situação que ficou muito crítica e não houve a valorização necessária, fundamentalmente por parte do poder público, que já que o transporte urbano, o ônibus urbano, é uma concessão pública, né? É um serviço público e depende muito do gestor municipal, principalmente, né? E ao longo dos anos isso não foi sido observado e a gente tenta melhorar isso aí. Não é fácil, mas a gente tenta, né? E a gente sabe, através do nosso grupo de WhatsApp, como é que é a luta diária, né, Adriano? Sim, sim, a revista eu vejo que ela faz um papel muito importante porque ela vem trazendo novidades do setor relacionado ao veículo propriamente dito, tecnologias, como você falou muito bem, tem muita tecnologia chegando. Por exemplo, hoje o pessoal discute muito a eletrificação dos ônibus. Como é que está essa discussão hoje do ônibus elétrico e como é que você vê isso, né? Você falou agora há pouco que, infelizmente, o ônibus
urbano não seguiu o rodoviário. É verdade, viajar num ônibus hoje rodoviário, pô, é mais confortável do que um avião, né? Hoje aconteceu o contrário. Hoje a viagem num ônibus interestadual, você tem um conforto muito grande, né? O avião é enlatado, né? Você tá apertadinho ali e tal, né? Então você sente bastante diferença. Eu viajava muito Goiânia a Brasília, às vezes era mais confortável viajar de ônibus que viajar no meu carro, né? No seu carro não dá o conforto que uma poltrona de ônibus hoje dá. E o ônibus urbano não seguiu isso, né? E hoje a gente está falando, e aí a gente está com esse problema de qualidade do ônibus e o pessoal discutindo a questão da eletrificação. Eu quero saber quais são esses. Como é que está essa discussão hoje da eletrificação e o seu ponto de vista a respeito disso? Olha, a gente sabe que a eletrificação é um caminho sem volta. A eletricidade é o combustível do futuro, né? Isso aí não tem como discutir, né, o Adriano. Mas eu acho assim, o Brasil ele tem uma fama muito grande em queimar etapas, né? O próprio brasileiro faz isso também, né? A gente não segue aquele estágio de evolução degrau por degrau, né? Então, enquanto a gente não consegue dar uma melhora no transporte urbano e na própria evolução do ônibus, deixando ele de ter motor dianteiro, câmbio manual, suspensão à mola, a gente já quer pular para o estágio do ônibus elétrico, né? Infelizmente, a questão tecnológica acabou sendo ultrapassada por esse conceito da eletricidade. Mas, enfim, como ele é um serviço público e ele está muito engessado, ele está muito atrelado às decisões políticas municipais, né? Tem prefeito que gosta, tem prefeito que não gosta do assunto transporte, né? Então, tudo eu acredito que é tudo uma coisa de decisão. A E aí eletrificação está quando o aí. prefeito, aí às vezes o prefeito não gosta, mas ele quer voto, então ele fala assim, vamos pôr um ônibus elétrico aqui para mostrar. E Pois ele nem é. tem ônibus, nem tem frota direito, o cara quer Sim. meter um ônibus elétrico dentro da cidade, velho. A gente não conseguiu resolver os pontos principais, como te falei. E outra, prioridade ao transporte urbano, né? Ao ônibus na rua. É uma questão que pode te dar muita vantagem, tanto em rapidez nas viagens, como na redução da poluição. Porque o ônibus parado, você sabe que fica com o motor ligado à toa e fica emitindo fumaça preta, óxido de nitrogênio. Então, essa questão. Agora, se ele desenvolve numa velocidade boa, um corredor específico, já é um grande ganho ambiental. Isso aí não há dúvida, né? Mas o ônibus elétrico está aí. As empresas, as montadoras brasileiras estão interessadas, estão antenadas nesse assunto, né? A gente vê que tem cidades aí já investindo nisso. Só que a tecnologia para nós é cara, né? Infelizmente, um ônibus padrão, né, que é o mínimo do requerido hoje, vamos dizer, para aquele serviço pesado. A gente sabe que o ônibus cumpre serviço pesado no Brasil, o ônibus urbano, certo, Adriano? Certo, certo. Diferentemente da Europa, em que você vai lá e vê aqueles ônibus bonitos, não sei o quê, piso baixo, design bonito, transportando aí tipo 30, 40 pessoas no máximo. Aqui a gente vê que o ônibus tem que É ser bem parrudo desse para jeito. transportar 80, 90 pessoas, né? Ele tem que ser alto, porque a azul é tudo esburacada, tem E quebrar mola, também tem essa, tem né? Tem essas tem um considerações que monte de você. tranqueira, então não pode ser aquele piso baixinho que é Não, confortável para você não, são entrar, realidades sair, totalmente não diferentes. pode. Não há como comparar, não dá. Brasil é Brasil, país de primeiro mundo é outra coisa. A gente vê a mobilização da indústria. Tudo bem, é ótimo, é uma beleza. A gente está vendo que está tendo interesse. Mas a gente está vendo também que o chinês está entrando com tudo aqui, né? Eles estão despejando, as marcas chinesas estão despejando aqui na América Latina muito ônibus elétrico, né? E é preciso analisar várias questões, né? A questão da bateria, a gente sabe, precisa olhar como é que será o ciclo da bateria, né? A vida útil dela, né? Se vai conseguir atender aos requisitos da operação parruda, como te falei, né? Um ônibus rodando 8 horas por dia, você acha que a bateria vai aguentar?
e em quanto tempo ela vai ter que ser trocada, porque a gente sabe que a E o bateria peso custa também, sessenta né? por cento. A bateria custa 60% hoje do veículo, né? Tem essa questão do que fazer com a bateria depois da vida útil também, né? E um ônibus padrão custa 2 milhões, sei lá, 2 milhões e meio. É muita coisa, né? Um ônibus. Então, só para Antônio, só para nossa audiência ter a noção de custos, né? Então vamos lá. Um ônibus basicão, esse basicão com piso alto, né? A Com diesel, né? câmbio manual, basicão. Quanto que é? 2 milhões? Não, 2 milhões e meio é um ônibus elétrico. Ah, o ônibus elétrico. O Então, nosso um ônibus basicão. elétrico é O nosso basicão a diesel custa na faixa de 500, 600 mil. 500 mil. Um ônibus elétrico, 2 milhões. 2 E o milhões e meio. ônibus aqueles ônibus de BRT, quanto que custa aqueles? Eu sei que tem vários modelos, eu Se sei que você, você tem que se comentar você só, pegar mas só um, para se você pegar um articulado, todas as modernidades, vamos dizer assim, 1 milhão e meio, entre 1 milhão e 300, 1 milhão e meio. o ônibus elétrico ele é mais caro que um ônibus de BRT, Muito mais caro. que carrega o dobro de gente, vamos dizer, Sim, vamos dizer. Tá. tá. Então tudo é questão ainda de investimento, né? O próprio operador, vivendo em função da tarifa apenas, ele não vai ter condições de investir, né? Ele vai ter que ter apoio. A gente sabe hoje que as cidades estão também começando a dar um apoio extra, um subsídio, vamos dizer assim, né? Para a sobrevivência normal dos serviços. E, e essa questão do transporte eletrificado, tem que haver mais ainda recursos, né? Recursos além da própria ajuda à tarifa, para o prefeito querer investir na eletrificação. Então, não é uma coisa tão fácil como se falam por aí, como se pedem, né? Como querem, né? Então, o Adriano, tudo é questão de sentar e planejar. O ônibus elétrico você não coloca na rua da noite para o dia. E é uma frota, São Paulo, por exemplo, né? Como é que você vai colocar 13 mil ônibus, carregar esses 13 mil ônibus de uma vez só, né? Não é fácil, né? Porque depende do tempo que tem que ficar carregando, tem que ter outro rodando enquanto outro tá carregando. Qual que é o tempo médio? Eu sei que tem muita especificidade, depende, nem que você falou. Entre Tem ônibus 3 e chinês, tem 4 ônibus não sei o horas. quê, mas 3 e 4 horas você carrega um ônibus. É. E você tem aquelas recargas de momento, né, que chama, feitas em pontos finais de ônibus, por meio de pantógrafo, né? Que são recargas rápidas, 5, 6 minutos. Mas aí você tem que ter uma outra. Aí não é só o ônibus, né, Antônio? Aí tem Não, que ter não, uma você infraestrutura tem que de ter uma. carregar esses. Sim, sim. Isso aí te envolve, não é só ônibus, é uma infraestrutura, como você falou. Da distribuição de energia tem que ser muito, mas muito bem definida e bem construída, vamos assim, porque não é uma coisa fácil, não. Você demanda de uma carga energética muito alta. E você falou de recursos, nós estamos aí com a recriação do Ministério das Cidades. Você acha que essa recriação do Ministério das Cidades vai desenrolar essa questão ou pode. Porque você falou, a gente gosta de queimar etapa. Às vezes, o cara que senta na cadeira do ministro lá fala, ó, nós quer tudo elétrico. E aí Vai nós depender. podemos correr o risco de ter essa onda de subsídio, mas a coisa vir tipo o PAC, né? O PAC Mobilidade, né? Você melhor do que ninguém lembra do PAC Mobilidade. O que você está achando dessa recriação do Ministério das Cidades? Como você falou, né? Na cabeça de político, o que passa é difícil de a gente prever, né? Pode até olhar hoje com bons olhos, vamos dizer assim, para o transporte coletivo, para o ônibus, mas amanhã pode olhar de uma maneira totalmente diferenciada, né? Essa recriação do Ministério das Cidades mostra, vamos dizer assim, um certo compromisso com o desenvolvimento urbano, né, por parte do governo federal. Mas eu tenho muito pé atrás com política. Então, a gente sabe que hoje é uma coisa e amanhã é outra, né, Adriano? Então, não há um mecanismo, por exemplo, não há um mecanismo para se manter uma coisa que está sendo muito bem feita. Vamos pegar o transporte urbano, né? A gente tem uma cidade que faz um belo serviço de transporte urbano
e troca de comando, a próxima eleição entra um outro prefeito que não está interessado nisso, desmonta tudo que o prefeito anterior fez, né? Eu acho que a gente precisava encontrar uma solução, um mecanismo que proibisse do sucessor mexer no que está sendo muito bem feito, né? Então, uma questão de legislação, sei lá, o próprio marco legal, depois que a gente vai discutir, possa promover isso aí. Mas, é que nem eu te falei, prioridade ao ônibus, eu acho que seria a primeira coisa. As cidades têm que dar prioridade ao ônibus, sejam por faixas exclusivas, corredores exclusivos e os sistemas BRTs, que é vamos dizer, eu sempre falo uma coisa, que eu copio muito o que o Jaime Lerner falava, né? A metronização do ônibus. Né? Você dá as condições do metrô, que hoje são perfeitas, para o ônibus. Né? E isso é um ganho, a gente sabe que é um ganho muito legal, que é um ganho muito bom para o passageiro e para a própria cidade. Né? Se vai agora só investir em ônibus elétrico, vai depender do que passa da cabeça do ministro, do secretário de desenvolvimento urbano. A gente sempre escreve a respeito disso, né? Vamos pensar, começar do zero, fazer isso aos poucos e dar condições para o ônibus. A tração, muitas vezes, ela pode ficar no final. Né? Então, vai depender do que acontecerá de Brasília para cá, para o Brasil inteiro, vamos dizer assim. Não, e você tocou no assunto, isso é engraçado. Todo lugar que eu vou dar palestra, sempre vem na hora das perguntas: ah, professor, será que rola fazer um metrô aqui na minha cidade? Toda cidade que eu vou, o povo pergunta se dá pra fazer metrô. Eu falo assim, gente, metrô é caro demais, gente. Fazer um buraco, aquele tatuzão. O BRT é uma opção, é uma alternativa, já que o Brasil a gente tem muito, né, tem muita avenida, muita rua e tal, vamos, vamos fazer BRT, melhora o piso ali, isso é um custo muito melhor, muito mais barato e dá volume, dá massa, dá atendimento, né? Mas é que nem você falou, depende também do político, e aí já vamos entrar na discussão, você puxou aí, da gente já começar a discutir o que está rolando aí, quando a gente está falando aí sobre a nova política nacional de mobilidade urbana. O que está vindo aí? O que você está vendo? O caminho é para esse mesmo, da gente criar políticas de Estado e não políticas de governo para a mobilidade urbana? Como é que você está vendo aí o desenhar disso? Porque a coisa não está pronta ainda, né? Como é que está o pé disso, ô Antônio? Olha, Adriano, essa questão que você falou, políticas de Estado e não de governo, tinha que ser já adotadas há muito tempo, né? Mas a gente sabe que sempre teve os favorecimentos pessoais, políticos, essas coisas todas dentro da cadeia política brasileira, né? Então, a gente tenta reverter esse quadro, né? E uma das maneiras é essa criação do marco legal que está aí sendo debatida, está em estudo, está em possível votação, ainda não sei se este ano não, para regulamentar, para dar uma outra imagem para o transporte urbano, Adriano, porque a gente sabe que está numa situação, vamos dizer, entre aspas, capenga, né? A mobilidade urbana é essencial para a vida da cidade. Não dá para viver sem ela. As cidades que apostaram no automóvel pagam o preço. E as pessoas que só pensam no automóvel sentem na pele congestionamentos, poluição, doenças respiratórias, essas coisas todas, né, Adriano? Então, o Sim. governante que não apostar em mobilidade urbana, as cidades vão parar. E ano que vem tem eleição, né, Antônio? Ano que vem tem eleição para prefeito, vereador. Então, você que está ouvindo a gente, Eu moro numa cidade que tem 150, 160 mil, 170 mil habitantes. O trânsito está terrível. O prefeito esqueceu da cidade. Não temos. não é mais coisa de metrópole, não é mais coisa de Não, não, metrópole. não. Cidades 170 mil, o quê? Já é considerado cidade média? Não sei como é que está o critério hoje, mas o nosso prefeito aqui esqueceu, não tem departamento de trânsito, ou se tem é só para multar, só para fazer alguma coisinha pontual, mas as ruas não tem planejamento, esqueceram da gente. E o transporte coletivo é ruim, recebe subsídio e continua ruim, não tem uma cobrança da prefeitura, né? Então é complicado, eu acho que precisa
reverter esse quadro. A gente precisa da modernização do transporte e uma segurança pautada para que os serviços possam ser cumpridos com eficiência, com desempenho, né? O marco legal que está sendo discutido aí vem a calhar trazendo muitos requisitos que podem promover essa modernização, essa nova visão do transporte coletivo. Precisa sair do papel. Essa modernização, esse novo entender do transporte coletivo, esse novo tipo de operação que pode propor, tem que sair do papel. Se ficar só no papel, a coisa vai continuar degringolando, vamos dizer assim, né? Porque assim, no final das contas, a obrigação constitucional da mobilidade urbana é do município. O plano nacional, a política nacional é para dar as diretrizes, né? É tipo assim, para falar pro prefeito, ó, tem que ser pra esse rumo aqui, maluco. A ideia é essa, né? Porque no final das contas o governo Sim, federal não pode fazer muita coisa efetivamente. O máximo que o governo federal pode fazer, ó, quem está cumprindo a política vai receber mais recurso, ou fazer sim, essa política de recurso. Mas no final das contas, quem bate o martelo como é que vai ser a cidade, a mobilidade urbana da cidade, é o prefeito, não é isso mesmo, Antônio? não tenha dúvida. A palavra final é o gestor municipal, né, Adriano? O governo está aí para orientar, né? Esse marco legal é para propor ideias, mecanismos, ações que tragam os benefícios, né? E orientar, vamos dizer assim, como as cidades podem ser planejadas de acordo com o que hoje é preciso, né? Se tem a vontade do prefeito, aí é uma outra situação, né? A gente sabe que tudo depende da política que ele traçou, né? Como é que ele vai traçar? Eu vou apoiar uma cidade, mas eu vou só para o lado ambiental, eu vou apostar em parques, essas coisas todas. Daí vem um outro prefeito, não, esse eu vou apostar no transporte público, no transporte coletivo, que vai ser bacana, não sei o quê. Então, esses mecanismos precisam ser colocados à prova para que a gente veja os serviços de ônibus, tanto de metrô também, a mobilidade urbana num todo, fluindo. Exatamente. E, e aí, assim, aí o prefeito tem esse problema, né? Porque você tem, dependendo da cidade, você tem às vezes quadros limitados, o prefeito não tem muito recurso, até mesmo para montar uma equipe técnica boa, né? Não dá para contratar um Antônio Ferro aí para ser secretário, porque às vezes é muito caro e tal, então, às vezes ele não tem esse recurso todo. Então, de repente, a política nacional ela serve para justamente dar esse rumo pro cara, ó, vai para cá que vai dar certo, né? Mas aí, que nem você falou, depende também do político que vai construir a política nacional, porque ele vai sair do executivo, vai para o legislativo para ser votado, e aí a gente sabe que na Câmara, né, no Senado, a coisa pode ir melhorando, pode ir piorando. Então, assim, a gente está realmente com ansiedade muito grande aí desse plano de mobilidade. Você Eu acho que falou aí que sua cidade é pequena. Ah, pode falar, desculpa. não, eu acho que isso é uma única palavra, Adriano, é compromisso. Se você tem um compromisso para mudar aquilo que está ruim e consegue realizar isso aí, olha, seria fantástico. O problema é você não ter compromisso, aí já fica difícil. E é isso daí realmente. Aí a mobilidade entra só como discussão eleitoreira, né? Ah, vamos melhorar o trânsito, mas no final das contas não existe nada concreto, né? Falando em. Você falou agora há pouco que sua cidade aí já é pequena e já tem subsídio. O que que você está achando aí dessas discussões da tarifa zero? Você acha que essa ideia vinga? Como é que você está pensando aí da tarifa zero? Muita gente discutindo, né? Tá muito grande essa discussão tarifa zero. Eu já começo com aquele velho ditado, né? Não existe almoço grátis, alguém tem que pagar, né? Eu vi um cara falando assim, Então, não, a gente fez o estudo da tarifa zero, só falta 10 bilhões de reais. Aí eu, pô, ficou fácil, né? pois desde que haja recurso, como há recursos hoje para a saúde pública, dentro do SUS, né, dentro desses atendimentos de hospitais municipais, hospitais públicos, né, tudo bem, ô Adriano. Só que você tem que cobrar
pelo serviço prestado, pela qualidade do serviço, você tem que planejar todas as rotas. Não é só investir, você tem que olhar o transporte de uma maneira, mesmo agora com a tarifa sustentando, você tem que olhar o transporte com olhos específicos para o transporte, né? Tarifa zero é ótimo, é bonito, é social, é bacana, mas a prefeitura vai ter que arcar com isso, a gente sabe disso. E não é barato, É né? E muito. a qualidade muitas vezes é sofrida. A gente vê pela saúde pública, né? Ela é de graça, mas Cara, você muitas vezes você vai para um hospital. Você vai muitas vezes para um hospital público, você fica 3, 4 horas para ser atendido, né? É de esse é o, graça, é de graça. esse é o problema, o de graça, aí vai ficar lá naquele controle orçamentário, aí vai ter que comprar ônibus de qualquer jeito, tem que ser ônibus mais barato, porque senão não vai caber. Então, assim, é muito complicado. Eu acompanho a revista, deixa eu fazer o merchan aqui, eu acompanho a revista Autobus, pessoal. Recomendo vocês acompanharem lá para a gente fazer essa discussão, porque lá sempre tem divulgação de tecnologia nova, chassi novo. Eu nem sabia que tinha esse tanto de tipo de chassi, nego inventando. E a gente fica falando da eletrificação, mas tem tanta tecnologia vindo, tem tanta coisa massa para a gente cobrar dos nossos governantes. Pô, o ônibus podia ter esse sistema aqui, podia ter isso, pô, né? E a gente não faz essa discussão. E nós estamos entrando num momento crítico, pessoal, que é ano que vem eleição para prefeito. Se você não sabe o que você vai pedir para o seu prefeito, ele vai escutar quem está falando. Quem está falando? A galera que está falando que tem que eletrificar. Não tem ninguém falando para ele, pô, segura a onda aí, antes da gente eletrificar, vamos pôr um chassi melhor aqui, você entender por que um chassi faz a diferença para o ônibus, não é só a carroceria. Então sem entender essas questões, eu acho super legal. E a revista Autobus sempre traz novidades. Eu acho bacana, para quem depois quiser acessar, é revista Autobus, repete o A, tá? O revistaAutobus.com.br. O Antônio faz um trabalho super legal, além de ter a revista que a cada 2 meses sempre tem ali notícias, tem boletins, né, que vai divulgando essa questão. Adriano, as edições são bimestrais, mas nós temos o newsletter semanal, né? Que tá sempre aí com notas Isso. mais curtas, né? E pegando o gancho dessa tração, da propulsão dos ônibus, não podemos esquecer que há, além da eletrificação, outros tipos de propulsão, né? Que a gente pode pautar em cima dos combustíveis renováveis, né? Biometano é fantástico. Olha Eu aí. não sou, eu sou defensor da causa de todos, tá? Mas eu considero o biometano muito bacana porque ele transforma algo que seria que é considerado poluição em combustível e que não é poluente. Então é muito bacana. Eu acho que poderia haver uma maior exploração em cima disso dentro do setor do transporte urbano, né? O biometano, o gás natural, apesar da origem fóssil, mas ele também contribui com Baixa baixas emissão, né? emissões de poluentes, né? Temos também o diesel verde, né, que está em estudo, que é um caminho também chamado HVO, né? É o biodiesel verde, né? O HVO de segunda geração, e que também está em estudo e pode contribuir perfeitamente com essa redução da poluição. Então, não dá para falar unicamente numa única solução. O Brasil é muito grande, o Brasil te dá oportunidades para você explorar todos os tipos de combustível renovável, né? E combustíveis limpos, né? Falta também, por parte do governo federal, um programa amplo de avaliação, de análise, de incentivo para que haja isso aí, né? Essa opção de que o ônibus elétrico é caro, eu vou comprar um ônibus, mesmo que tenha um motor de combustão interna, mas ele é abastecido com biometano, poxa, não emite quase nada, Isso. zero poluição, né? Então é muito bom, é muito interessante. E a gente sabe que o famoso pré-sal caipira, né, que chama, né, que é no interiorzão do Brasil, é que produz o biometano e pode ser muito bem utilizado como combustível. E Não lógico só que isso, nós isso. temos um episódio aqui no nosso podcast, para quem acompanha a gente, sabe que a gente abordou essa questão
do biometano, e nós entrevistamos o Gerneman, que ele falava justamente que o lixo de São Paulo é possível produzir biometano para alimentar a frota toda de ônibus de São Paulo com o lixo produzido pela cidade de São Paulo. Então, é surreal o potencial disso, né? Então, eu acho assim que você foi muito feliz, Antônio, quando você falou que aqui no Brasil a gente gosta de queimar etapa. Queima etapa, segue modinha, né? Tá bom na Europa, tá começando a eletrificar, mas olha o ônibus lá da Europa, né? Pô, você anda de ônibus na Europa, é aquele ônibus que vai andando, aí quando chega no ponto de ônibus ele tem um sistema que ele desce o ônibus para você não poder subir. Cara, é outra coisa, né? É tipo você agora querer fabricar foguete igual o do Elon Musk, sendo que você nunca fabricou nenhum foguete, né? Então, pô, calma, tem que organizar as etapas, né? Cara, o bate-papo aqui tá muito bacana, tá muito legal, mas você sabe, a gente não pode ficar esticando muito, mas a gente pode fazer mais episódios discutindo sobre novidades tecnológicas que estão chegando. Queria te pedir aí, agradecer muito seu tempo aí, Antônio, de estar aqui batendo papo com a gente, mas principalmente queria que você deixasse uma mensagem final para a nossa audiência, o que você acha de bacana aí que você queria deixar de mensagem aí para o pessoal que nos acompanha. Ô Adriano, primeiramente eu queria agradecer esse convite, né? Agradecer novamente esse convite, eu acho que é muito importante para a gente destacar a essência do transporte coletivo, né? Feito pelo ônibus. Então, e lembrar que o Brasil é o país do ônibus, né? A gente tem uma indústria muito bem estabelecida aqui, né? Capaz de produzir todos os tipos de veículos, configurações, tecnologia de tração, propulsão. Vamos dizer, a gente é um privilegiado em ônibus, né? A gente sabe que a gente tem uma qualidade fabril muito, mas muito interessante, né? Eu conheço todas as encarroçadoras, montadoras, a gente sabe o empenho de cada uma para oferecer, para dispor do melhor produto, né? Então, e o Brasil precisa explorar, precisa continuar explorando o ônibus no seu transporte coletivo. Como você falou lá atrás, metrô é caro, não é para todas as cidades, né? Então, a gente pega exemplos aí do interior, né, aqui de São Paulo, Campinas implantando o BRT dela, Sorocaba já está com o BRT dela muito bem avaliado, né? Então são questões que se mantenham, são propostas e realidades para o Brasil. Então o ônibus se insere nisso. Então seja ele elétrico, seja ele a diesel verde, agora com a motorização Euro 6 também há um ganho bem bacana em termos de menores índices de poluição, seja ele movido a HVO, a gente tem oportunidades. Só resta explorar corretamente. Então, o ônibus é fundamental para o transporte de massa brasileiro e que seja muito bem explorado, né? Que os políticos possam olhá-lo de uma maneira diferente, de uma maneira moderna, de uma maneira recuperadora, vamos dizer assim, da sua imagem que tem muito a oferecer de positivo para o nosso desenvolvimento urbano. Show de bola, é isso daí que a gente espera mesmo, né? E não falta possibilidade. De repente, permitir mais essas possibilidades. Eu vejo tantos contratos, né, de concessão que já vem amarradinho, preso ali. O cara depois fica 20 anos naquele contrato lá, 10 anos preso no contrato e não pode se adequar à tecnologia nova que vai surgindo e fica preso naquilo, né? E a gente gosta de ficar falando mal das Sim. empresas de ônibus, sendo que às vezes foi o contrato que foi feito que impede o cara de mudar, de organizar Não, melhor. não dá. Não dá só para culpar o operador. Não, o operador, se ele tem alguma culpa, todos têm culpa, né? Então, você só eleger um culpado pela situação, não, é injusto. Então, o próprio marco legal vem para rever tudo isso aí, né? Resta saber, como eu te falei, se vai sair do papel ou não. Beleza, show de bola. Então, pessoal, muito obrigado pela sua audiência. Hoje foi um bate-papo bem legal com o Antônio Ferro. Espero que a gente possa voltar mais vezes aqui, a gente discutir, que é importante essa discussão e às vezes a gente foge, né, dessa discussão importante sobre a questão dos veículos, do ônibus propriamente dito. E é isso daí. Muito obrigado, Antônio, também pela sua participação aqui conosco. E lembrando para você que transportar é preciso e o embarque é imediato. Até a próxima, pessoal. Forte abraço!